É, Filosofia do Tempo, os paradoxos de Zenão. Os filósofos eleáticos, parmenidianos, eles consideravam a mudança uma ilusão. E assim o tempo também ia de roldão. O tempo era uma ilusão. A favor deles, uma espécie de discípulo de Parmênides, estava Zenão, que apresentou alguns paradoxos envolvendo o tempo para provar que o tempo leva à contradição. A própria palavra paradoxos vem do grego. Para significa contra e doxa opinião. É contra a opinião corrente. O paradoxo nos leva a pensar contra o que é intuitivo. Então nós temos o primeiro deles, que é a dicotomia. Se Aquiles deve correr a distância de, por exemplo, 1 quilômetro, ele primeiro precisa correr metade do caminho. Depois metade da metade do caminho. Aqui. Depois metade da metade. E como as divisões são infinitas, ele nunca chega a terminar sua corrida. Segundo paradoxo, o de Aquiles. Aquiles e a tartaruga. Aquiles aposta uma corrida com a tartaruga. Quando chega onde a tartaruga estava, ela já foi adiante um pouco. Quando chega onde ela foi adiante, ela já andou mais alguma coisa, e assim por diante, de modo que ele jamais será capaz de ultrapassar a tartaruga. E por fim, o paradoxo da flecha. A flecha, voando em cada momento, ocupa um espaço igual ao do seu tamanho. Logo, ela só pode estar parada. A flecha não se move. O movimento é uma ilusão, assim como o tempo. O interessante desses paradoxos é que eles estão aí até hoje sem respostas completas. Hoje nós temos respostas mais claras do que, por exemplo, a de Aristóteles, que tentou respondê-los. Quanto ao paradoxo da flecha, uma resposta é de que o tempo não é uma sequência de momentos ou instantes que se sucedem, uma sequência de agoras. O tempo não é constituído de átomos, de instantes. E, portanto, você não pode dizer que porque a flecha é imóvel em um momento, ela não se move. Porque o movimento se dá no tempo. E o tempo não é formado de instantes. Uma outra maneira de dizer isso melhor que eu encontrei em Clarke, livrinho de Paradoxos de Clarke. A flecha não pode se mover no instante, pois o instante não tem nenhuma duração temporal, diz ele. Mas nós podemos dizer, certamente, que a flecha está em movimento no instante. Nesse instante, a flecha está em movimento, ou naquele instante. E esse é o sentido em que nós queremos dizer que ela se move no antes e no depois do instante, perpassando-o. Então, com isso, nós responderíamos ao paradoxo. Aquiles e a tartaruga é o mais difícil. Isso só teria sido resolvido no século XIX, quando foi desenvolvida uma maneira matemática de somar os infinitos intervalos de tempo, de maneira que as somas parciais possam convergir para um limite. Assim, se Aquiles corresse no dobro da velocidade da tartaruga, imaginando, ele teria corrido metade do caminho. Depois a tartaruga já anda um pouco, ele percorre 3/4, a tartaruga anda mais um pouco, depois percorre 7/8 e depois 15/16,
em tempos que são correspondentemente mais curtos, o meio, depois 3/4, depois 7/8, depois 15/16, chegando logo à convergência 1 de espaço e tempo, que é o limite infinitesimal em que ele alcança. Não sou capaz de explicar isso de forma mais clara. O primeiro dos paradoxos agora é o da dicotomia, que é semelhante ao de Aquiles da tartaruga, mas é mais fácil, uma vez que o ponto de chegada não é móvel. Aquiles tem que primeiro percorrer metade, depois metade da metade, depois metade da metade da metade, e assim por diante. Aquiles pode atravessar os infinitos intervalos porque cada intervalo é mais curto em metade do que o antecedente, demandando, por conseguinte, metade do tempo para ser percorrido, se a velocidade de Aquiles for constante. A soma da série infinita será 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1 sobre 2 elevado a n, depois até 1 sobre 2 elevado a n, n mais 1, até o infinito. Mas o tempo encurta na mesma medida que o espaço, chegando logo a coincidir no 1. Quer dizer, no momento em que ele chega ao final da corrida. Isso é tudo que eu sou capaz de entender disso.